A acusação de inutilidade acompanha a filosofia desde os seus primórdios. Em contextos orientados por resultados instrumentais, é compreensível que se pergunte: para que serve pensar sobre o pensar? Discutir definições, examinar fundamentos. À primeira vista, o mundo parece avançar graças a técnicas, procedimentos e decisões rápidas, não graças a perguntas demoradas. Contudo, um exame mais atento revela que a suposta inutilidade é apenas aparência. A filosofia não se mede pelos mesmos critérios que um ofício especializado. Ela cuida do que torna possível e legítimo o uso de todos os ofícios. A qualidade das razões com que justificamos teorias, escolhas e instituições. Dizer que o saber filosófico tem valor em si não é negar seus efeitos práticos, é afirmar que sua finalidade primária é a compreensão. Compreender, aqui, significa por ordem conceitual no campo das experiências, distinguir níveis de análise, identificar relações, verificar pressupostos. Esse trabalho tem uma dignidade própria, porque a vida humana não se reduz ao útil imediato. Nós desejamos entender o mundo, não apenas transformá-lo. Esse desejo de compreensão, quando disciplinado por argumentos, linguagem clara e método, constitui um bem intrínseco. Como todo bem intrínseco, ele pode gerar bens instrumentais, sem que por isso se submeta a eles. O valor prático aparece de modo indireto, porém decisivo, quando pensamos nas consequências de agir com ideias confusas, políticas públicas mal desenhadas, decisões jurídicas inconsistentes, projetos científicos com pressupostos mal definidos e conflitos sociais alimentados por slogans são, muitas vezes, sintomas de descuido conceitual. A filosofia intervém na raiz, melhora perguntas, refina distinções, torna explícitos os critérios. Embora não ofereça sozinha respostas técnicas, ela aumenta a confiabilidade dos processos de decisão ao exigir transparência argumentativa. O que a acusação de inutilidade chama de perda de tempo é, com frequência, ganho de lucidez. Um exemplo recorrente é a discussão sobre verdade, opinião e conhecimento. Se não diferenciamos esses termos, abrimos espaço para que convicções pessoais sejam tratadas como fatos e para que evidências sejam descartadas como apenas opiniões contrárias. A reflexão filosófica fixa condições de justificação. O que conta como evidência? Quais os padrões de coerência? Que tipo de erro invalida uma conclusão? Ao fazê-lo, protege o espaço público contra a erosão do sentido. A democracia, por sua vez, depende dessa proteção. Sem o mínimo de acordo sobre regras de argumentação, a política descamba para a força, não para a razão. A ideia de que a filosofia nada produz confunde produção material com produção de formas de inteligibilidade. Produzir inteligibilidade não enche armazéns, mas organiza saberes, confere coesão a disciplinas, corrige desvios categóricos e oferece mapas conceituais para navegação em ambientes complexos. Na ciência, por exemplo, questões sobre inferência, causalidade, explicação, modelos e idealizações são filosóficas. Na tecnologia, debates sobre risco, responsabilidade e finalidade são filosóficos. No direito, noções de pessoa, responsabilidade, liberdade, proporcionalidade e dignidade são emprestadas de discussões filosóficas de longa duração. O inútil alimenta silenciosamente o útil. Outro ponto, frequentemente negligenciado, é o papel formativo da filosofia. Ao treinar a atenção para o argumento, ao cultivar a paciência com ambiguidade e ao exigir precisão terminológica, a reflexão filosófica desenvolve virtudes intelectuais, honestidade, coragem para revisar crenças, humildade diante do complexo, resistência à manipulação. Essas virtudes, embora não se transformem em mercadorias, têm impacto mensurável na vida individual e coletiva, melhoram a qualidade de deliberações, impedem adesões irrefletidas, promovem diálogo mais civilizado, em termos educacionais, constituem um capital de longo prazo que amplia a autonomia e fortalece a cidadania. Ora, se o valor da filosofia é intrínseco, como justificar sua presença em currículos e instituições? Justifica-se por 3 razões complementares. Primeiro, pelo direito humano à compreensão. Indivíduos têm direito de acessar ferramentas conceituais que lhes permitam pensar por conta própria. Segundo, pela função crítica. Toda sociedade precisa de um núcleo resistente à pressa e ao consenso superficial, capaz de levantar questões incômodas que previnem erros custosos. Terceiro, pela integração interdisciplinar. A filosofia cria pontes entre saberes, evita compartimentalização estéril e ajuda a traduzir linguagem técnica em termos inteligíveis. Não se deve, portanto, opor utilidade e valor intrínseco como se fossem excludentes. A filosofia serve precisamente porque se recusa a servir a qualquer finalidade que a degrade a instrumento cego.
Seu serviço é preservar a clareza onde a confusão prospera, manter aberto o espaço da crítica onde a pressa tende a fechá-lo, e lembrar-nos de que a vida boa inclui entender, não só fazer. Essa lembrança é, ela mesma, um bem civilizatório. Sociedades que a esquecem tendem a sucumbir a simplificações perigosas, a retóricas inflamadas e a tecnicismos sem prudência. A acusação de inutilidade talvez diga mais sobre nosso tempo do que sobre a filosofia. Em um mundo saturado de métricas de desempenho e de resultados imediatos, a paciência do conceito parece luxo, mas é exatamente nesses contextos que a reflexão se torna mais necessária. Para reorientar finalidades, reavaliar meios, recalibrar critérios. A filosofia, nesse sentido, é um freio de emergência e, ao mesmo tempo, um horizonte. Freio, porque interrompe a inércia do fazer automático. Horizonte, porque lembra que fins últimos, justiça, verdade, liberdade, dignidade, não são meras palavras, e sim tarefas que exigem pensamento robusto. Em conclusão, a filosofia não compete com os saberes aplicados. Ela os sustenta por baixo e os julga por cima. Sustenta por baixo, fornecendo clareza conceitual e critérios. Julga por cima, interrogando finalidades e limites. Seu valor intrínseco coexiste com sua relevância prática indireta. Assumir essa dupla condição é reconhecer que pensar bem é um dos bens que fazem a vida valer a pena, e que sem esse bem, os demais tornam-se opacos. A suposta inutilidade vista de perto. E, úmico e veco. O exercício filosófico é um investimento na lucidez menos e a lucidez. Embora não se conte em planilhas de side destinos,